Olá, graça e paz a todos os queridos e amados, continuando assim sendo edificado pela palavra do Senhor. Salmodiaremos hoje no Salmo 83, que diz assim: Ó Deus, não te cales, não te emmudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia como os habitantes de Tiro. Também a Síria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam seus nobres como Oreb, como Zibe, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus, Deus meu. Faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento, como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes. Assim, persegue-os com a tua espada, com a tua tempestade, e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. O título do Salmo 83 é Julgamento de Deus contra as nações inimigas, Salmo de Asaf. Aqui o salmista ele traz um clamor ao Senhor diante dos seus inimigos, de tudo que ele estava ali vivendo, como ele vai citar que estava cercado dos seus inimigos, e então ele clama ao Senhor por livramento. Ele cita aqui alguns inimigos do povo de Israel e como Deus assim agira diante desses inimigos, como Deus operou na vida de Israel, livrando de todos esses inimigos. Então ele vai dizer: faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como Jabim na ribeira de Quizon, como Deus entregou nas mãos de Baraque, esse rei Sísera que atacava o povo de Israel, e à luz da palavra do Senhor, dada à profetisa Débora, ele então avança e vence esse rei. Ele continua no versículo 10, dizendo: aos quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb, como Zibe, como Zeba, Zalmuna. Aqui citando o caso de Gideão, que Deus assim entrega nas mãos de Gideão. Gideão apenas com 300 homens, ele ataca os midianitas e assim vence os medianitas e prendem os seus reis, e também alguns eles matam, e vence todo aquele exército. O salmista cita esses exemplos mostrando como Deus operou à luz dos inimigos, ou diante dos inimigos de Israel, como Deus agiu livrando e protegendo Israel. O salmista se encontrava nessa mesma condição e clamava ao Senhor para que Deus assim o fizesse. Mas o que eu quero chamar a atenção das palavras finais do salmista neste salmo é quando, a partir do versículo 16, o salmista diz assim: enche-lhes o rosto de ignomínia, de vergonha, para que busquem o teu nome, Senhor. E ele ainda continua: sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, percebem-se e pereçam. Só que ele diz assim no último versículo: e reconhecerão que só tu, Senhor, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. O que o salmista clama aqui diante do Senhor também não era só pelo livramento diante dos seus inimigos, mas que Deus pudesse agir assim, vencendo seus inimigos, derrotando seus inimigos, para que esses inimigos reconhecessem quem era o Deus de Israel
e pudesse buscar o nome do Deus de Israel. Além da vitória sobre o inimigo, do livramento sobre o inimigo que o salmista aqui clama, o salmista também clama para que aqueles inimigos reconhecessem quem era esse Deus que eles serviam e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Quando nós, diante das nossas dificuldades, ou diante daqueles que nos perseguem, diante dos nossos inimigos, nós não devemos clamar ao Senhor só para que possamos estar livres deles ou ter a vitória diante dos nossos inimigos. Mas o nosso clamor também é para que esses inimigos reconheçam quem é Deus e que possam buscá-lo. Não há prazer maior para um servo do Senhor em poder ver aqueles que eram contrários a ele, os seus inimigos, usando a palavra aqui do salmista, se transformando, se convertendo e buscando ao Senhor. A nossa oração deve ser essa, para que eles possam ser envergonhados nas suas próprias forças e compreendam que só Deus é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, e possam, reconhecendo isso, reconhecendo o poder, reconhecendo a graça, reconhecendo a misericórdia de Deus, eles possam buscar o Senhor que nós buscamos e servimos. Que seja assim, meu querido irmão, na sua vida, diante das dificuldades, diante daqueles que são seus opositores, diante dos seus inimigos, que você clame ao Senhor, não só por livramento, mas clame ao Senhor para que Deus transforme os seus corações e que eles possam buscar ao Senhor. Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Amém.